Olá, tudo bem? Esse é o canal sobre vários assuntos e semanalmente trazemos comentário da Escola Bíblica Dominical, tanto da classe de adultos como da classe de jovens. Dessa feita, iremos comentar a lição de número 12 do dia 17 de dezembro de 2017 da classe de jovens. Antes de continuar a ouvir essa audioaula, pedimos a você se inscrever em nosso canal. Dessa forma, você estará contribuindo, incentivando a continuarmos com esse trabalho. O tema da lição 12, classe de jovens, é a educação secular em tempos trabalhosos. O texto do dia, 1 Pedro 3,15, diz: E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Saber defender a fé é essencial para o crente demonstrar a relevância cristã no meio estudantil. Antes de continuarmos com o comentário dessa aula, que entramos aqui já para a introdução, para a parte introdutória dessa lição, vale lembrar que quando se fala em educação de um modo geral, vemos que é algo comum, muitas pessoas, muitos jovens, principalmente a classe que está adentrando, principalmente nas universidades, é muito comum, grande parte, de acordo com pesquisa, com uma pesquisa, cerca de 60% dessas pessoas, desses novos alunos, cristãos, evangélicos, acabam afastando-se da sua fé, deixando-se a igreja, afastando-se de Deus depois que ao entrar na faculdade. Mas nós vamos entender na lição de hoje que isso não é culpa do estudo em si. Vemos exemplos como Daniel, e seus amigos ali, que foram colocados ali em uma espécie de faculdade, onde eles já eram jovens, sábios, mas foram ali inseridos em um meio para que pudessem estudar mais e ser ainda mais sábios ainda, e mesmo assim eles não se afastaram de Deus. Então, essa de que o jovem tem que ter medo da faculdade e que vai se desviar, isso não é o correto, Se há realmente um grande número que se afasta, mas são outros motivos que levam a isso, não é simplesmente o fato do estudo, E isso também nós vamos ver nessa lição de hoje, Você aluno, você professor, que esteja sempre buscando vídeos, comentários escritos, várias fontes, para enriquecer a sua aula. E participe da escola dominical, faça pergunta ao seu professor, tenho certeza que ele estará preparado para responder, mas caso ele não possa responder no momento, mas logo ele vai buscar a resposta e estará trazendo até você. O texto bíblico encontra-se em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque desde o número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nestas carregadas de pecado, levados de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento de verdade. Então, esse texto bíblico, engloba várias áreas, e quando nós falamos aqui sobre educação de um modo geral, sobre os problemas enfrentados na educação moderna, os problemas enfrentados na escola moderna, na escola atual, e esses tempos trabalhosos, e nós podemos entrar em vários temas, podemos falar de vários temas. Por exemplo, podemos falar da violência nas escolas, a entrada de drogas, a entrada de armas,
Semanalmente, nos últimos dias mesmo, vimos, né, pelos telejornais, várias agressões a professores, várias agressões a alunos, né, agressões físicas desse sentido. Também podemos falar sobre a falta de respeito, como até mesmo o versículo 2 de 2 Timóteo 3, né, fala sobre isso, né? Pessoas desobedientes a pais e mães, né? Alunos que não respeitam mais os professores, né? E querem impor, né, muitas vezes os seus conceitos dentro da escola, mas de uma forma agressiva. Ao inverso disso também, nós temos também professores, né, usando métodos de ensino incomum, inaceitável dentro de salas de aula, né, querendo impor muitas vezes conceitos, né, que não são aceitos em minha sociedade, e de uma forma tentam confrontar a fé cristã, tentam confrontar os ensinamentos bíblicos, né, os ensinamentos de Deus, né. Vemos que a escola, claro, né, como falando do nosso país, o nosso Brasil, né, que teoricamente seria um país laico, né, e que a escola também deve se manter neutra em algumas questões, mas não é isso que nós vemos que tem acontecido, principalmente nos últimos dias. Então, esses meios, no meio escolar, no meio de ensino, tanto na escola, nas escolas fundamental, nível médio, como também nas universidades, né, tanto aluno quanto professores vão encontrar diversas barreiras, né? Tanto está difícil para o aluno cristão, como também para o professor cristão, com certeza tem encontrado muitas barreiras no quesito de ensino. Esses são os tempos trabalhosos. A educação em tempo pós-moderno, relativismo. A filosofia educacional que dita grande parte do ensino nas salas de aula hoje se fundamenta-se no relativismo, o qual nega a existência da verdade objetiva e afirma que cada pessoa pode construir a sua própria verdade. Nessa concepção, a sua verdade é a sua verdade e a minha verdade é a minha verdade. E as crenças são, em última análise, questão de contexto social, gosto e interesse pessoal. O que é certo para nós talvez não seja para você, e o que é errado em nosso contexto talvez seja aceitável ou até mesmo preferível no seu. Dizem os relativismo. Ao desconstruir valores, princípios imutáveis, o relativismo pedagógico promove inversão de valores e acaba com referenciais éticos para a sociedade e, consequentemente, os submete a esse tipo de educação, aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento de verdade. É o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, né? Aprendem, estudam, mas na verdade nunca vão chegar ao conhecimento verdadeiro. Naturalismo ateísta. Apesar de ser fruto da modernidade, período que depositou a confiança no método científico, o naturalismo ateísta predomina ainda hoje nas escolas e universidades. É muito interessante que as escolas, né, em especial as universidades, né, vários professores em matérias diferentes tentam provar que Deus não existe. Muitos usam a ciência, tentam usar a ciência para isso. Enquanto, na verdade, a própria ciência, né, vem provando a existência de Deus, né? Não que Deus precise da ciência para isso. Quando nós vemos qualquer máquina funcionar, seja um liquidificador, seja um motor de um carro ou qualquer outro tipo de maquinário, né, uma máquina de uma grande indústria, e nós começamos a analisar os seus componentes e vemos que alguém teve que colocar todas aquelas engrenagens em ordem, né? Cabos, fios, placas, para que eles pudessem funcionar. Da mesma forma é o nosso corpo, o ser humano.
os órgãos, né? Cada célula está exatamente no lugar correto para que pudesse funcionar da forma que funciona. E alguém fez isso. Esse alguém é Deus. Se olharmos para o curso das águas, se olharmos para qualquer parte do planeta, os animais, as árvores, né? Tudo criado originalmente, funcionando perfeitamente bem, porque foi criado por alguém. E esse alguém é Deus. Não tem como acreditar que o acaso pôde fazer isso. Não tem como acreditar que tudo isso surgiu do nada, né? Uma partícula um dia cansou de ser algo e evoluiu para algo diferente. Isso não existe. É muito mais fácil acreditar na realidade, no criacionismo, onde Deus criou o homem, Deus criou céus, terra e tudo que nele há. Essa é a verdade, e tudo que a palavra de Deus fala, realmente, como o homem para o pó, do pó veio, para o pó tornarás. Vemos que o nosso corpo, depois da morte, né, ele volta para o pó. Vemos as profecias bíblicas, né, e muitas delas já se cumpriram. Vemos vários acontecimentos no decorrer da história. Isso prova com certeza a existência de Deus, né? Não há como negar, embora muitos tentam, né, procuram meios, fórmulas para provar o contrário, mas acabam acreditando na existência de Deus, embora muitos não falem isso. Mas se ver a organização do universo, das estrelas, dos planetas, alguém colocou, né, em seus lugares de forma correta, e esse alguém é Deus. Foi Deus que fez tudo isso. Então, e vemos, infelizmente, em muitas escolas, faculdades, né, batem, né, de frente com essa questão, tentando provar a inexistência daquele que existe, que é Deus. E outro ponto também sobre a doutrinação ideológica. De muitas maneiras, o ensino contemporâneo está empregado em ideologias partidárias, antirreligiosas e até mesmo imorais. Educadores tendenciosos, em vez de ensinar tão somente conteúdo de sua disciplina, buscam realizar a verdadeira doutrinação ideológica dos alunos, enredando-os com filosofias e vã sutileza. Colossenses 2:8. Em outros casos, o próprio poder público tenta induzir os alunos a assimilarem noções distorcidas sobre ética, sexualidade e religião, em sintonia com as ideias daqueles que ocupam o poder mediante a programas de adoção de material literário que sirva a seus interesses, né? Vemos aí no decorrer dos anos, né, muitas vezes materiais até mesmo para criança, né, impróprios chegando nas salas de aula. Isso tudo é aprovado pelo governo, isso tudo é comprado, é investido dinheiro público, né, em obras, né, em livros, né, cartazes, revistas, né, que ensinam coisas impróprias, não só para adultos, mas principalmente até para crianças, né? Vemos a introdução de assuntos como sexualidade em crianças, né, de 5, 6 anos de idade, ou seja, em faixa etárias que não é cabíveis a esses assuntos, né? E muitos querem ingressar cada vez mais cedo esse tipo de assunto, trazendo dúvidas à mente das crianças. E isso vem de atingir também principalmente a família, porque o propósito do diabo é destruir a família. Então, e através das escolas, por isso é muito importante você, pai de aluno, né, estar sempre partilhando com seus filhos tudo que é ensinado na escola, né, conversando, olhando o caderno, olhando as anotações dos professores. Isso é muito importante, participar das reuniões de pais e mestres, estar sempre opinando também, e ver ali o andamento da educação do seu filho. Não é só mandar para a escola e deixar que o professor se vire, não, né? Nós, como pais, também devemos contribuir, né, e principalmente nós, com a educação de nossos filhos. E, para concluir, ele fala, o texto, a lição fala sobre o surgimento das universidades, né, como universidades importantes do Ocidente, né, Paris, Bolonha, Oxford, Cambridge, né, e fala também que as universidades, né, elas foram criadas, né,
né, justamente para o ensino, e muitos, né, vamos ver aqui, com base nas Escrituras, acreditavam-se em uma verdade fundamental que interligava todas as áreas do pensamento humano. Como o Deus cristão é único, a fonte de todas as verdades, o currículo era unificado, pois esperava que toda disciplina lançasse luz sobre as demais e com elas se harmonizasse. E o último tópico desse ponto fala sobre a fé cristã e a ciência. Igualmente, não há como falar de ciência sem mencionar a contribuição cristã. O pensamento do universo obedece a um conjunto de leis fixas e que o papel do cientista é basicamente desvendar estas leis. Surge nessa concepção cristã. Nesse sentido, C.L. Lewis escreveu: os homens se tornaram cientistas porque esperavam haver leis na natureza, porque acreditavam no legislador. Isso explica porque proeminentes cientistas do passado acreditavam em Deus. Homens como Galileu, Kepler, Pascal, Boyle, Newton, Faraday, Babbage e Mendel. A boa ciência, portanto, não refuta a existência do Criador. Ela revela as maravilhas da criação de Deus. Romanos 1, 19 e 20. E para concluir, afinal, não existe incompatibilidade entre fé cristã e intelectualidade. Assim como Daniel e seus amigos, os crentes podem sobressair-se no meio estudantil, inclusive em ambiente universitário, visto que somente a palavra de Deus fornece bases adequadas para a plena formação do ser humano. Que Deus abençoe, você aluno, você professor. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima aula. Que Deus abençoe e tenha uma ótima aula. Amém.